Sejam todos bem-vindos! Eu quero falar para vocês sobre os 4 perfis comportamentais de William Moulton Marston. Quero falar do DISC, de dominantes, de influentes, de steadiness ou estáveis e de conscientious, de cautelosos. Então, dominance, influence, steadiness e conscientious. DISC, que traduzido para nós, dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Mas já ouvi outras nomenclaturas. O influente é o mesmo que o sanguíneo. O colérico é o mesmo que o dominante. E o melancólico é o mesmo que o estável. E o fleumático é o mesmo que o analítico. Quem são os seres humanos influentes? São pessoas de conexão e diálogo. Quais são as características mais marcantes? São falantes, são impulsivos, são desinibidos, parecem egoístas, são interesseiros, são inconstantes, são corajosos e são fanfarrões. Quem é que se sente assim? Você? Tudo bem, tem um personagem bíblico que também tinha essa característica. Estou falando do apóstolo Pedro. E o que Pedro nos ensina? Que você pode ser transformado desde que você acredite. E Pedro era um homem próximo de Jesus. E tem 2 fases de Pedro. A fase que ele chega para ser discípulo, irmão de André. E a fase final, onde ele passa a ser um discípulo de Jesus. Quando chega irmão de André, chega com muitos defeitos do influente. Mas na caminhada com Jesus, Pedro mostra-se capaz de mudar. Foi aprovado, mas também foi repreendido pelo próprio Jesus. E como que esse influente, esse sanguíneo Pedro, ele vai ser lembrado? Vamos lá. Passagens que marcaram Pedro. Pedro andou sobre as águas. Você encontra isso em Mateus 14, 28. Aqui Pedro mostra a coragem de um influente sanguíneo. Pedro quis construir tendas para Jesus. Sabe onde você encontra isso? Em Mateus 17, 1. Mostrou um certo egoísmo. Ele disse assim, Jesus está tão bom aqui, porque Jesus estava transfigurado. O rosto de Jesus brilhava. E aí Pedro diz assim, vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés, porque eles tinham aparecido na transfiguração. Vejam, queria resolver o problema de quem estava ali. Pedro também é o mesmo que cortou a orelha do soldado Malco. João 18, 10. Ele se mostrou impulsivo, decisões rápidas. Pedro é o mesmo que negou Jesus. Isso mesmo. Em Mateus 26, 34, ele mostra a sua inconstância. Ele negou Jesus. Agora, Pedro também é o responsável por 2 passagens bíblicas maravilhosas. Uma delas, em João 16, versículo 69, ele mostra a convicção. Porque é uma pergunta de Jesus, sobre quem quer seguir ou quem não quer segui-lo, que poderia ter uma outra vida, uma outra caminhada. E Pedro diz assim, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro falando. Mas a passagem mais linda de Pedro, onde ele se mostra um falante, mas um falante na hora certa, está em Mateus 16, 13. Quando há uma confusão por onde Jesus passava, as perguntas esse aí é Jesus mesmo? Quem seria este? E aí começa uma conversa entre Jesus e seus discípulos e Jesus diz, o que eles estão falando? Estão dizendo que o senhor é João Batista, que o senhor é Elias. E aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês estão falando sobre mim? E aí Pedro, numa atitude de quem fala na hora certa, ele diz assim, eu sei quem tu és. Ele pede a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que eu estou te fazendo essa associação? Estou fazendo para você essa associação. Porque todo influente sanguíneo pode usar seus dons na medida certa. Não basta andar sobre as águas um pouco. É preciso permanecer para não afundar. E Pedro é o mesmo de Atos dos Apóstolos, que aparece como um ser humano que inicia a implantação da Igreja de Cristo.
Vamos passar para outro agora? O colérico dominante Paulo. O que o apóstolo Paulo nos ensina? Primeiro, o dominante é de comando e prazo. Só que ele é considerado um ser humano cruel, agressivo, autossuficiente, dinâmico, prático e até controverso. E Paulo foi um perseguidor. Mas de perseguidor, ele passou a ser um propagador do Evangelho. Homem culto, convicto, que só muda a mente quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, os olhos dele ficam como cobertos com escamas, e Jesus fala, nas minhas palavras aqui, né? Não adianta você me perseguir, você vai ter que andar comigo. Ele disse assim, é inútil você, dominante, seguir como está. E como que esse colérico dominante Paulo vai ser lembrado? Esse homem é o mesmo que assistiu à morte de Estevão. Você encontra isso em Atos dos Apóstolos. Mostrou crueldade. Paulo, diz o texto em Atos 9, 1 e 2, Paulo respirava ameaças de morte por motivos religiosos, agressivo. Paulo também, esse mesmo, nos ensina sobre mente humana. Em 2 Coríntios 2:10, ele fala da renovação da nossa mente, do quão importante é isso. Paulo, impulsivo, autossuficiente, em Atos 20, vai a Jerusalém, possivelmente sem a direção de Deus. O dominante às vezes age assim. Paulo assume a posição de Barnabé, foi dinâmico, em Atos 13. E Paulo, depois de perseguidor, ele também consegue terminar. A gente vê isso em 2 Timóteo 4, 7 e 8, onde ele diz assim, ó, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Hoje, estou falando de 2 comportamentos. No próximo, vou falar de mais 2. Até lá!